fora de controle. Entre manifestantes de todas as idades, um homem dispara vários tiros. Essas imagens foram gravadas ontem com exclusividade durante o protesto de Santos. E outras cenas fortes também foram registradas pelas nossas equipes na região. Imagens explícitas de vandalismo. Em Santos, o ponto de encontro dos manifestantes foi na Praça dos Andradas, próximo da rodoviária. Com faixas e cartazes pedindo melhorias na saúde, educação e o fim da corrupção, os ativistas seguiram até a entrada da cidade. A avenida foi fechada e as pessoas ocuparam os dois sentidos da via. Não se trata mais só de tarifa, isso foi só o estopim para que nós começássemos a se mexer, entendeu? É muito positivo, excluindo as cenas de vandalismo que são lamentáveis, ver tanto brasileiro na rua protestando contra a corrupção. Eu acho muito válido porque acredito que a população agora acordou e viu que sim, tem o poder de mudar e de mudança. Durante o trajeto feito pelos manifestantes, alguns muros foram pichados por integrantes que não participam do movimento Passe Livre. E o protesto chegou até a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Ali, uma confusão começou. Depois, os vândalos arrombaram uma padaria. A polícia militar tentou conter o grupo. Era o início de um conflito que buscava manchar o objetivo do protesto. Depois do conflito, os organizadores do protesto decidiram retornar com os manifestantes para a rodoviária de Santos. Com palavras de ordem, os ativistas encerraram mais um dia de manifestação na cidade. Desta vez, cerca de 3.000 pessoas participaram do ato. Enquanto em Santos aconteciam manifestações pacíficas, São Vicente sofreu pelo terceiro dia consecutivo com atos de vandalismo. Aqui no bairro do Cachapuã, ônibus foram incendiados, comércios depredados e saqueados. A polícia entrou em confronto com os vândalos. 2 ônibus foram incendiados, um deles na Avenida Penedo. O fogo destruiu completamente o veículo, sobrou apenas a carcaça no meio da via. Foram contabilizados outros atos de vandalismo no centro, na Vila Margarida, Cachapuã, Jockey Club e no Parque São Vicente. Poucas horas depois, o helicóptero Águia da Polícia Militar deu apoio aos policiais nas ruas para manter a ordem na cidade. Este supermercado foi invadido e saqueado. O proprietário foi avisado pelos próprios clientes que a ação ia acontecer durante a noite, mas nada pôde fazer. Levaram muita coisa, carrinhos e mais carrinhos de mercadoria, e a gente não sabe o que vai fazer porque tá feio. Dá para calcular o prejuízo, o que foi levado? Ainda não dá para saber, e vamos ver o que a gente vai fazer aí. A gente nem sabe como vai fazer, se realmente vai ter condições de abrir, porque a situação foi muito feia. Em Cubatão, os manifestantes se reuniram em frente à prefeitura, cantaram o hino nacional e seguiram pelas ruas da cidade. Por volta das 6 da tarde, cerca de 600 pessoas bloquearam a rodovia Cônego Domênico Rangoni. Os manifestantes caminharam até o trevo da Via Anchieta, onde permaneceram até às 8 da noite. Queimaram cones e pedaços de madeira na pista. Criminosos se infiltraram no grupo. Uma loja foi invadida. Tem atitude a ser feita, porque são portas de loja, elas são assim mesmo, de lata. Isso abre facilmente. Agora eu vou ter que ficar com prejuízo, lógico, né? Com tiros de balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio, integrantes da Força Tática da PM conseguiram evitar um arrastão. Ontem à noite, Guarujá teve uma manifestação pacífica e reuniu centenas de pessoas pela cidade. Eles se encontraram na Praça Horácio Laffer, no bairro da Enseada, e partiram em direção ao Paço Municipal. Durante o protesto, interditaram a rodovia Cônego Domênico Rangoni e a Avenida Santos Dumont. O grupo pede por melhorias na segurança, saúde e redução da passagem do ônibus. Um jovem foi preso por praticar pequenos furtos entre os manifestantes. A Polícia Militar registrou mais de 60 denúncias de tentativas de saques ontem à noite em São Vicente. O policiamento foi reforçado, mas os moradores estão assustados.
Em São Vicente, as marcas do fogo que atingiu o ônibus ainda estavam no chão. Tudo foi em frente a este comércio que foi obrigado a fechar as portas mais cedo. O dono não quer dar entrevista, teme a ação dos vândalos. Pedro mora bem onde tudo aconteceu. No quintal mostra as marcas de bombas de efeito moral jogadas pela Polícia Militar durante o confronto desta quinta. Ele pegou todas e o resultado foi uma coleção de partes de bombas e balas de borracha, sem contar com os estragos causados no telhado da casa. Foi uma bomba de gás que o helicóptero jogou lá de cima, bateu em cima do meu telhado e quebrou meu telhado. O problema é que se ela explodisse aqui dentro... Nós não tinha quando correr, porque lá fora estava pior do que aqui dentro. A mulher dele estava junto e não deve esquecer tão cedo o que passou. Eu me senti assim, num campo de guerra, entendeu? E até então a nossa segurança é a polícia, só que a polícia se revoltou contra a gente. Então não tinha como a gente pedir ajuda para a polícia. Peço para a corregedoria da polícia para procurar sim, entendeu? Preparar melhor a polícia diante de uma situação dessa. O comando da Polícia Militar na Baixada Santista diz que, a princípio, não houve abusos. O que nós temos que confirmar é efetivamente o que ocorreu, caso a caso. Porque pode ser que o morador mora numa rua onde tentaram saquear um estabelecimento comercial e as equipes de garantia da lei e da ordem atuaram no local e acabaram utilizando esse tipo de equipamento não letal. E é normal que estejam na rua isso aí. Nós temos que verificar efetivamente o que ocorreu caso a caso. Abusos serão apurados. Que o efetivo da PM foi reforçado, principalmente em São Vicente, e não há necessidade de policiais virem de outras cidades e conta com o apoio da população. O número de policiais é suficiente, nós não estamos tendo a necessidade de reforço da capital, está tudo sob controle. Se alguém souber de qualquer indivíduo que esteja fazendo qualquer ato preparatório para qualquer delito, que estiver com uma intenção que não seja pacífica, disque para o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública e nos informe sobre o que está ocorrendo. O telefone do Disque Denúncia é 181 e ele tem garantia de sigilo. As pessoas que ligam não são identificadas e nós vamos apurar caso a caso. Em Praia Grande, o prefeito Alberto Mourão anunciou hoje que a tarifa do transporte coletivo municipal vai baixar. A partir do dia 1º de julho, a tarifa dos ônibus municipais em Praia Grande vai diminuir de R$ 3,20 para R$ 2,90. De acordo com a necessidade que as pessoas estão hoje de se locomover com a condução, eu acho que 20 centavos, 30 centavos é uma grande diferença. R$ 2,90 acho que é um valor justo a ser pago. Levar em conta também que tem manutenção de ônibus, paga salário de motorista, tudo isso. Então acho que R$ 2,90 é um valor justo, né? E meio transporte que a gente tem, tá bom. O prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, decidiu baixar em aproximadamente 10% a tarifa depois de receber um grupo de manifestantes e analisar a planilha de custos da aviação Piracicabana. Toda manifestação é muito bom, né? Eu acho que toda vez que tem uma manifestação e há uma mudança, eu acho que ajuda muito, né? Desde que não haja vandalismo, não quebre ônibus, porque também como é que vai querer que abaixe a passagem se quebrar ônibus, né? Se queimar ônibus, quebrar a cidade, não adianta. Depois do intervalo, tem esporte no Caderno Regional. Em 2 minutos, as novidades do Santos. Nós voltamos já. Em meio aos protestos e à Copa das Confederações, o Santos treina para conseguir melhores resultados no Campeonato Brasileiro. Mas a tarefa do técnico Claudinei Oliveira, recentemente efetivado pela diretoria, não vai ser nada fácil. Outros jogadores importantes devem deixar a equipe. Depois de vender os seus principais jogadores e sem dinheiro em caixa para repor as peças, a diretoria do Santos acredita na renovação da base. Por isso, o técnico Claudinei será mantido como treinador do Santos para a sequência do Campeonato Brasileiro e vai utilizar mesmo os jogadores que estão subindo da equipe sub-20 e também de outras equipes. Nós temos jogadores muito qualificados, não temos ainda talvez o jogador de expressão Neymar mundial que o Neymar tem, mas a gente tem jogadores que podem decidir partidas para a gente e a gente tem que trabalhar, melhorar a autoestima desses atletas, eles saberem que eles podem resolver os jogos para a gente, né? E dar confiança para eles fazerem isso. E apostar no jogo coletivo, né? O jogo coletivo estando bom, a individualidade aparece. Um dia o Montijo joga melhor, um dia joga melhor o William José, um dia joga melhor o Neilton, um dia joga melhor o Cícero, né? Resolve para a gente como resolver, fez um gol de fora da área. Então, quando o coletivo está bom, as individualidades aparecem de acordo com a partida. Com a abertura da janela internacional, o Santos ainda pode negociar outros jogadores para esse mercado.
A primeira saída deve ser agora Felipe Anderson. A equipe da Lazio fez uma proposta de 7,5 milhões de euros pelo jogador e a diretoria do Santos está analisando. É bom lembrar que o Santos tem apenas 50% do passe do atleta e os outros 50% pertencem a um grupo de investidores ingleses. Outro jogador que pode deixar o Santos é o goleiro Rafael. A equipe da Internacional de Milão fez uma proposta e o Santos analisa para vender o jogador. O nadador da Unisanta, Carlos Fahrenberg, conquistou 2 medalhas de prata no Meeting Internacional de Berlim em maio. Recentemente ganhou mais 3 de ouro, desta vez no Campeonato Brasileiro. Em uma das provas, o atleta bateu o recorde nacional. 50 e 100 metros livres e 100 metros borboleta. Ouro nas 3 provas, com direito a um recorde brasileiro em uma delas. Esse foi o saldo do paratleta da Unisanta na primeira etapa do Campeonato Nacional deste ano. Já estava treinando, fazendo treinos específicos para a prova e eu estava achando que ia sair mesmo. Mas para que o nadador conquiste vitórias ainda mais importantes, o treinador que já o acompanha há mais de 10 anos modificou boa parte do treinamento. Que a gente treinou muito a mudança do estilo dele no nado borboleta. Em 15 dias ele aceitou a mudança e corrigiu a mudança e bateu o recorde brasileiro. Então foi uma coisa muito importante para o nado de crawl dele, que é onde ele é o recordista ainda mundial no 100 livre, em piscina curta. Ele está entre os melhores no mundo, no 50 e no 100. Ele acreditar que nós também temos que melhorar o crawl. Por isso que foi muito importante. Carlos Fahrenberg tem 33 anos. Já é um nadador experiente. Soma na carreira diversos títulos importantes nos 50 e 100 metros livres. Mas a medalha que ainda falta é a Paralímpica. Eu pretendo estar na equipe também em 2016 e aí, dependendo do resultado, aí analisar se eu paro realmente, se ainda continuo por mais um ciclo. Aí eu vou deixar mais para quando estiver próximo da competição e após também. Né? Com tanta determinação e treino, fica difícil duvidar que o nadador atinja o principal objetivo nos Jogos do Rio em 2016. A confiança do treinador ele tem de sobra. Com certeza o Carlão vai estar na Paralimpíada e, se Deus quiser, vai estar entre os 3 primeiros. A gente está bem motivado com essa mudança do estilo, com essa mudança da biomecânica e está tão próximo os resultados que a gente está com esse objetivo ainda vivo aí dentro da gente. O Carlão é um campeão nato. O Carlão é um campeão que todo dia ele sonha com a melhora dele, ele sonha para ajudar até os próximos dele, ele gosta muito da natação, como eu também gosto, e nosso objetivo é isso aí. Domingo é dia de MMA em São Vicente. A 4ª edição do Diamond Fight será realizado no Centro de Convenções a partir das 5 da tarde. A expectativa é reunir pelo menos 3.000 pessoas. Nomes conhecidos como Diego Sebastião e Johnny Cabeça devem estar presentes. Também haverá a disputa do cinturão sul-americano de Muay Thai. O atleta vicentino Vitor Oliveira irá enfrentar o colombiano Eber Hernández na categoria até 75 quilos. Os ingressos custam R$ 20. O endereço do Centro de Convenções é a Avenida Capitão Luiz Pimenta, número 811. Na segunda-feira é dia de São João Batista, padroeiro de Peruíbe. A Igreja Católica prepara uma grande programação para marcar a data. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o padre Marco Rossi, pároco da Igreja Matriz da cidade. Padre, boa noite, obrigado por participar conosco. Primeiramente, queria que o senhor nos contasse um pouquinho da história de São João Batista. Boa noite. A história de São João Batista é justamente trazido pela Sagrada Escritura como aquele que vem anunciar, abrir os caminhos do Senhor. Ele vem trazer o anúncio do Messias e assim, logo é consagrado por Jesus como o maior e último de todos os profetas que vieram anunciar o Messias. E por que ele é o padroeiro de Peruíbe? Peruíbe tem uma história muito antiga, desde 1530, quando se tem o relato de que o padre Leonardo Nunes foi o primeiro apóstolo a catequizar aquela região, que aos pés do Morro do Itatins foi fundada a Fazenda São João, onde foi construída uma pequena capela dedicada a São João Batista, que posteriormente dá assim origem à cidade de Peruíbe. Então, desde este momento, São João Batista é tido como padroeiro protetor
de toda a cidade de Peruíbe. Tem uma vasta programação prevista para segunda-feira, já logo a partir das 6 horas da manhã, é isso? Sim, sim. Nós temos aí toda uma festividade dedicada a São João Batista. Então, amanhã nós vamos ter a Santa Missa celebrada pelo Frei Rosântimo do Valongo, às 19 horas, e o show com a banda Dom. No domingo, o padre Juarez de Castro, que celebrará para nós, e em seguida fará um show. E na segunda-feira, às 6 horas da manhã, com alvorada festiva, às 10 horas uma carreata e às 16 horas missa e procissão de São João Batista. Queria que o senhor renovasse, então, um convite, né, para toda a comunidade lá de Peruíbe para que participe dessas comemorações, padre. Então fica aqui o convite, né, a toda a região, toda a Baixada Santista, a participar conosco amanhã, domingo e na segunda. Amanhã, o Frei Rosântimo, às 19 horas, domingo, o padre Juarez de Castro, e na segunda-feira estaremos juntos às 16 horas fazendo esta procissão. Porém, às 6 horas da manhã, a alvorada festiva, às 10 horas a carreata, e assim temos aí que São João Batista nos abençoe e nos proteja. Padre Marco Rossi, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Caderno Regional. Muito obrigado. Depois do intervalo, tem agenda cultural para o final de semana. Nós voltamos já. Depois de 4 dias consecutivos de atos de vandalismo em São Vicente, acontece agora à noite na cidade o primeiro protesto aparentemente organizado. Os manifestantes se reuniram na Praça da Biquinha para pedir transporte mais barato e com qualidade. Atos de vandalismo na cidade nos últimos dias, com ônibus queimados e saques no comércio, deixaram muitos manifestantes preocupados. Você acha importante essa realização para que haja mudança mesmo? Eu acho, sem violência, sem estar depredando os patrimônios públicos e privados. As recomendações da Polícia Militar tinham um objetivo: evitar novas ações de vândalos. A multidão ela pode se deslocar tranquilamente, sem que se envolva com possíveis depredações, saques, como o próprio movimento deseja. Preocupada com a organização da manifestação, a professora Carmen explica que para ela o ato tem uma causa bastante clara. Realmente a nossa condução aqui é uma das mais caras. Quando a gente começa a ver que o pessoal está reclamando que a condução está R$ 2,70, está R$ 3, nós estamos pagando aqui hoje em torno de R$ 4. Tá? Então eles precisam mesmo que isso abaixe. Mas também hoje nós clamamos por uma outra coisa. A gente está clamando pela não violência e pela paz. Sustentabilidade. A Unisanta tem um projeto especial para cuidar do lixo produzido no campus. E a intenção é colaborar cada vez mais com o meio ambiente. Reaproveitar os materiais é uma das melhores formas de ajudar o planeta. Por isso, devemos sempre reciclar. Para quem ainda não sabe, a lata de lixo verde é para depositar vidro, a amarela é para metal, a azul para papel e vermelha para o plástico. Desde o começo deste ano, quem passa pela Unisanta encontra latas para lixo reciclável, que servem para os alunos contribuírem com o meio ambiente. Eu achei super importante, é uma forma de ajudar os alunos a cuidarem do meio ambiente. Então, na minha casa, minha mãe separa o lixo orgânico do lixo limpo e a gente faz essa separação, né? E o que você achou dessas latas aqui da Unisanta? Eu achei bom, né? É para incentivar a reciclagem e tal, reuso. Bom, é importante a gente saber que o que é reciclado significa uma diminuição da extração dos recursos naturais que dão origem a esses produtos. Então hoje a gente já sabe que há uma grande possibilidade de reaproveitar, o que a gente chama de reuso, e esse reuso vai significar uma diminuição da extração dos recursos naturais. Então é uma medida de conservação dos recursos, dos bens e dos serviços ambientais que os ecossistemas prestam para a gente. O professor de Biologia do Santa Cecília, Fábio Nunes, conhecido como Professor Fabião, está com um projeto em andamento juntamente com os alunos da faculdade. O objetivo é transformar todo o complexo educacional em um ambiente sustentável. A ideia é agregar, transformar a Unisanta num campo sustentável. Esse movimento ele começou fortemente nos Estados Unidos em 2008. Os Estados Unidos já tem vários campos sustentáveis. E eu acho que as universidades aqui da Baixada e da região, na verdade do Brasil, devem abraçar isso, porque
A universidade é o centro do pensamento, é um centro de excelência. Transformar a Unisanta num campo sustentável vai ser uma forma de mostrar uma devolutiva da instituição, da universidade para a sociedade. Nós estamos aqui praticando o nosso discurso. Nós estamos buscando excelência de ecoeficiência. Essa é a ideia. A primeira edição do inverno deste ano termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Tenham todos um excelente final de semana, uma boa noite e até segunda-feira. Tchau.